diante dele nossas necessidades, nossas orações, e como é bom a gente poder receber a palavra dele para o nosso coração. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 18, um texto que é muito conhecido pelos irmãos. Se você nunca pôde ler esse texto, será a tua primeira vez, terá essa oportunidade, quando Jeremias fala ao povo de Israel sobre médico e sobre remédio. E aí eu quero compartilhar com você as lições que Deus tem para a nossa vida através desse texto bíblico. Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 18, do 18 ao 22, vai dizer para nós assim: a tristeza tomou conta de mim, meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está mais, está em Sião, não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocam a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Você pode ler comigo, aonde você estiver, aqui no templo com a gente, participando do culto, ou na sua casa, ou acompanhando a gente pelo YouTube. Você pode ler comigo o versículo 22, a indagação de Jeremias, o profeta, a respeito da situação do seu povo. Vamos lá, bem forte, igreja. É uma pergunta, né? Todas as sentenças são entonações de questionamento, e a gente tem que fazer nesse mesmo sentido, porque é uma pergunta que exige uma resposta da gente. Vamos lá, bem forte. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Essa pergunta exige para nós uma resposta, exige com que a gente se empenhe em entender o que Deus quis falar para nós através desse choro, desse lamento do profeta. Essa pergunta, ela vem para o nosso coração nesses dias também. Ela ecoa para a sua vida, ela ecoa para a minha vida. Quando a gente olha para o texto, a gente vê aqui que Jeremias usa a expressão Gileade. E ele no versículo 22 fala: não há bálsamo em Gileade. Gileade era o nome de um lugar, um local que ficava no deserto, em meio ao deserto. Só que esse local, essa cidadela, ela por alguma razão, ela tinha água, em meio a um grande deserto à sua volta. E nessa região da Transjordânia, essa cidade era como um oásis. Gileade era como um local de alívio, de cura, para as pessoas que estavam caminhando pelo deserto. Também, nessa cidade havia um bálsamo, que era muito usado, um remédio, uma propriedade natural daquele lugar, com propriedades medicinais próprias daquele lugar. Talvez alguma mistura de planta, alguma coisa, um bálsamo que inventaram, que descobriram ali, que servia para aliviar enfermidades.
enfermidades da pele, enfermidade dos olhos. A gente vê aqui no livro de Jeremias, em outros momentos também, se referindo a isso, o bálsamo de Gileade, mais lá na frente, no capítulo 46. E a gente vê como que o próprio Egito, quando precisava, as pessoas que moravam no Egito, ou nas cidades próximas, precisavam de algum remédio para a pele, ou para os olhos, iam lá em Gileade. E esse bálsamo de Gileade era importado, exportado para vários outros lugares. E aqui, Jeremias, vivendo junto com o seu povo, vivendo no meio do povo de Israel, vendo a circunstância caótica que eles estavam, ele então chama para seu lamento e para o seu choro essa figura de linguagem. Ele chama para a sua oração essa ideia, e se torna aqui uma poesia, porque em outras poesias hebraicas se falava do bálsamo de Gileade, um remédio para enfermidade. As pessoas do tempo de Jeremias entenderam perfeitamente essa descrição aqui que ele está tendo, porque ele vê alguém doente, ele vê alguém padecendo de enfermidade, e ele vê no outro lado o remédio, e ele vê por outro lado a cura para a enfermidade daquelas pessoas. E ele então faz esse questionamento, esse lamento para a sua nação. O problema, a doença era a sua nação. O problema, a sua doença, era ver a sua nação, o seu povo, mergulhado na idolatria. Era ver a sua nação, o seu povo, mergulhado na iniquidade, na injustiça, uns para com os outros. O problema que Neemias via no seu próprio povo era a roubalheira, as pessoas se preocupando em roubar dos outros, a exploração do pobre, a corrupção em todas as instâncias. Ele narra isso no seu livro todo, um problema grave, onde o povo de Israel se corrompe, abandona a lei do Senhor e se entrega às suas paixões. Ele vê uma nação doente. E a leitura aqui é uma indagação dele sobre isso. O que é isso? O que está acontecendo? O que está havendo com essa minha nação? Ela se afundando, ela indo cada vez mais para um buraco, tendo remédio. Por isso a palavra de hoje, para o seu coração, é justamente isso. Diagnóstico ruim, prognóstico bom. O diagnóstico da nação do profeta Jeremias era um diagnóstico horrível. Diagnóstico é aquilo que se descobre na situação de saúde de alguém. Diagnóstico ruim, prognóstico bom. Você vai ao médico e ele fala assim, ó, você está com um diagnóstico ruim no seu pulmão. Você está com essa tosse, você está com uma pneumonia. Terrível. Muita gente, né, pós-Covid, pós-pandemia, está suscetível a pegar pneumonia. Muitas pessoas pegando pneumonia. E é ruim quando o médico diz uma coisa dessa, ou qualquer outra enfermidade, diagnóstico ruim. Mas o médico, ele diz para você assim, mas o prognóstico, a sua situação é que tem cura. O prognóstico é o que pode acontecer depois do diagnóstico. O prognóstico é, olha, você pode melhorar, se você tomar tal remédio, se você fizer tais exigências aqui, deixar de fazer tal coisa, mudar isso, mudar aquilo outro, o seu prognóstico é bom. É justamente isso que Jeremias está dizendo para a sua nação. Vocês têm um diagnóstico ruim, mas por outro lado, tem um prognóstico bom. Então por que não cura? Por que não se procura o caminho para o prognóstico bom? O remédio, o médico. Jeremias vem e fala para o seu povo no seu lamento, no seu choro. Ué, mas não tem remédio? Ué,
Se fosse mineiro, né, ele falaria uai. Uai, não tem remédio? Uai, não tem um médico? O prognóstico não é bom? Por que não tem cura? E aí a gente vê, nesse lamento de Neemias, nessa pergunta que ele quer encontrar a resposta, a gente vê lições para a nossa vida. A gente vê lições para o nosso coração, para a sua história, para a minha história. Porque Deus tem para nós em toda essa história do povo de Israel e também na história do lamento, da tristeza, do choro, da oração de Jeremias. Primeira coisa que a gente aprende nessa circunstância de um diagnóstico ruim, mas um prognóstico bom, está ruim, mas tem remédio e tem médico, é o seguinte, guarda no teu coração, Deus está perto e você ainda tem acesso a Ele. Deus está perto e você tem acesso a Ele. A ideia de Jeremias para o seu povo era, olha, Gileade existe. Gileade está acessível a nós, o povo de Deus. Gileade é um lugar que pode se ir e buscar o remédio, a cura para a doença. Gileade, o paraíso em meio ao deserto, a cidadela onde se tem o remédio, está acessível a quem for. Lá tem vegetação, tem chuva, tem árvore, tem comida, tem água. Lá existe rios, lá existe toda uma maneira de se livrar dessa situação de enfermidade. Gileade aqui, na figura de Deus para nós. É a figura da acessibilidade que nós temos quando encontramos em nós enfermidade que precisa de cura. Gileade aqui é Deus na vida de alguém que descobre o seu pecado, que descobre a sua situação e precisa mudar completamente. A misericórdia de Deus aguarda, está sendo derramada sobre cada um de nós o tempo todo. Amém ou não amém? Louvado seja Deus por isso. Mas só que há pessoas que não recebem. Há pessoas que não vão a Deus. Há pessoas que, como a nação de Israel, não querem isso. Essa história triste, narrada por Jeremias, era para que os homens buscassem cura. E hoje é a mesma situação. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que se encontra hoje longe de Deus, sem relacionamento com Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que ela vive num estado de morte espiritual, de doença espiritual, morto em pecado. E que ela precisa urgentemente ir a Deus, e ela tem acesso a Deus através de Jesus. Em Jesus, a cura. Há pessoas que vivem cheias de dificuldades, mas não sabem o que fazer da sua vida, sentem um peso enorme, sentem uma dificuldade enorme no rumo, no dia a dia de sua vida. É como se estivesse carregando um peso grande, e a pessoa não tem nem força com as suas pernas, os problemas são tão fortes que a pessoa não consegue se livrar. Ela até queria se livrar, mas ela não consegue se livrar. E o pior de tudo é que esses problemas, essas circunstâncias, a pessoa sabe que é derivado de causa espiritual. A pessoa sabe que está nessa condição, não consegue se livrar disso tudo, que os problemas não parecem o que são, de que está passando por aquilo ali, mas é porque se distanciou de Deus, de que está passando por aquela situação, porque insiste em agir
conforme todo mundo que está à sua volta age, de que insiste em agir conforme o que acha que é melhor, e o que acha que é melhor é uma situação podre para a sua vida. Elas sabem que seus problemas têm origem espiritual, porque estão longe de Deus, sabe? Mas o problema pior não é não saber a doença. O problema pior é a pessoa não buscar cura para a sua enfermidade. O problema pior é a pessoa saber que em Deus sua vida pode ser transformada, que em Deus há expectativa, esperança, milagre, transformação, mas a pessoa deliberadamente ela fala: eu não quero. O médico me receitou um remédio, eu fiz o exame, estou com pneumonia, estou gripado, estou com isso, estou com aquilo outro, mas não vou tomar remédio nenhum também. Minha netinha de 3 anos, dar remédio para ela é a coisa mais difícil que tem. Porque ela bota a mãozinha na boca e sai correndo. E a gente vai tentando de todas as formas. Aí teve uma vez que a gente botou o remédio no Danone. Papai e mamãe já fez isso? Botou feijão amassado na comida, que eles não ouçam a gente, né? Botou o remédio no feijão amassado, ou botou o remédio em alguma coisa para a criança tomar. Aí ela tomou o Danone. E ela sentiu o gosto do remédio. E ela falou: tem remédio aí. Nós pensamos que somos inteligentes, as crianças já nascem mais inteligentes que a gente. Até hoje não quer tomar mais Danone. Você vai passar com um potinho de Danone para ela, ela vai botar a mãozinha na boca e sair correndo. Não. Ela pensa que todo Danone tem remédio, ou que alguém está usando esse artifício para dar o remédio para ela. A gente sabe que o remédio cura, mas a gente faz como se fosse a criancinha, e a gente não quer. A gente corre, porque ali tem remédio, porque em Deus tem remédio. Muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas têm perfeita consciência de que precisam se aproximar de Deus, mas o seu coração fica endurecido como um coração de pedra. A pessoa tem um coração inalcançável, ela mesma se fecha dentro de si e começa a arrumar desculpas para aquilo que ela quer fazer, desculpa para aquilo que ela acha que é melhor, desculpa, e vai se fechando em camadas de desculpa, de incredulidade, de mais um monte de coisa, mais a igreja, mais meu pai, mais não sei quem, e vai colocando desculpa, inventando milhões de coisas, porque ela sabe que ali tem um remédio, mas ela bota a mão na boca e sai correndo porque não quer o remédio, não porque não tem acesso, não é porque o remédio não vai curar, é porque a pessoa não quer. O povo de Israel era assim. É isso que Jeremias está dizendo. Vocês têm um problema grave, diz Jeremias para o povo. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês têm um problema enorme, um câncer que já está dando metástase. E a metástase é quando ele toma o corpo todo, e os ossos, e o sangue, e a pessoa está prestes a falecer. E Jeremias é como se ele estivesse dizendo isso para a sua nação, para o seu povo. Vocês estão com câncer que já está dando metástase, mas vocês não querem remédio. E quando querem alguma coisa, vocês querem só um creminho para a pele. Vocês querem só um colíriozinho para o olho. Vocês não querem remédio para a enfermidade real que vocês têm. E ficam maquiando essa situação. Há pessoas que são assim, estão com um câncer profundo na alma, estão à beira de um abismo, a vida espiritual dando metástase, mas a pessoa não quer bênção de Deus, quer só cremezinho para a pele. Ela não quer compromisso com o Senhor, ela quer só colírio nos olhos, que o Senhor me faça florescer e que eu arrume logo um emprego ganhando 5 vezes mais do que eu posso. Ela quer uma bênção de cura. Ela quer que alguma coisa boa aconteça na sua vida.
aproximar-se de Deus, mudar de vida, ter arrependimento, santificação, não quer. Não quer mudança. Talvez você que está nos ouvindo esteja como essas pessoas no tempo de Jeremias. Talvez você esteja com problemas enormes, gravíssimos, e você sabe o caminho da cura, mas você está fugindo, maquiando, se recusando a usar o remédio e o médico para a sua vida. Deus é o bálsamo de Gileade, nele a cura para a sua doença. Você tem acesso a ele, você pode ir ao Senhor, você pode ter cura para todas as enfermidades da sua vida. Deus pode mudar a tua vida por completo, porque Ele tem transformado a vida de milhares, de milhões de pessoas, porque Ele tem feito isso todo o tempo. Aqui você tem um exemplo enorme. Quem aqui olha para a sua vida hoje e olha para a sua vida no passado e reconhece que Deus fez um milagre na sua vida? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Pois é. Nós somos testemunhas de que Deus é cura para a enfermidade e angústia que o ser humano pode estar passando. O Salmo 34, versículo 18, ele diz para nós assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você pode ler comigo esse salmo bem forte? Vamos lá. Perto está o Senhor e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado, Deus vê. Um coração que reconhece que está doente, Deus aceita. Um coração que reconhece que precisa de Deus, Deus o recebe. Deus fala: eu sei, eu já sabia, eu estava te esperando, eu estava querendo que você tomasse essa decisão. E a primeira lição que a gente aprende aqui da oração, do lamento, do choro de Jeremias para com o seu povo é esse: Deus está perto, você tem acesso a Ele, vá, é urgente. Mas a gente aprende outra lição aqui dessa leitura que nós fizemos. A segunda lição que a gente aprende é que viver longe de Deus é um grande perigo. Repete comigo essa lição que a gente aprende aqui com a história desse povo. Vamos lá, bem forte. Viver longe de Deus é um grande perigo. Bálsamo. O bálsamo lá de Gileade, o remédio que existia aqui, dá a direção da enfermidade. E a enfermidade é o pecado. A enfermidade aqui do povo é o pecado. No capítulo 9, quando nós fizemos a leitura aqui, Jeremias continua falando. Ele diz assim no capítulo 9, versículo 1. Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. E aí ele começa a falar sobre como é que as pessoas estavam vivendo no seu tempo. Problema das pessoas, a enfermidade das pessoas no tempo de Jeremias era pecado, e o bálsamo aponta para a cura, para o milagre que poderia haver na vida deles. As consequências, as sequelas de tudo que eles fizeram era a distância de Deus. O resultado de tudo que eles foram fazendo ao longo do tempo era se distanciar de Deus. E longe de Deus, a nossa vida é como Jeremias narra aqui. Pessoas que viviam suas vidas a seu bel prazer, um perigo enorme. Viver fora da vontade de Deus é um grande perigo, meu irmão. É um grande perigo. Saber, presta atenção,
Você está sendo privilegiado. Se você nunca ouviu falar do Evangelho, você está ouvindo pela primeira vez e você tem agora uma responsabilidade enorme para com a sua vida. Porque uma pessoa que sabe a verdade e não segue a verdade, ela está caminhando em direção à sua própria destruição. Uma pessoa que sabe o que tem que fazer, sabe que precisa de um remédio contra uma enfermidade, dá-se o remédio, e a pessoa não toma, ela está indo em direção à morte, por conta daquela enfermidade que não vai ser curada. Assim é na vida espiritual. Alguém sabe que precisa de Deus, mas não vai a Deus, está indo em direção à morte. É isso que está acontecendo com o povo no tempo de Jeremias. Eles sabiam que estava abandonando o Senhor, eles sabiam que precisavam regressar à lei do Senhor, eles sabiam que eles estavam infringindo com uma série de leis que Deus tinha dado para eles, e que Deus iria julgá-los por causa disso. Eles sabiam que estavam indo em destruição, à morte. Irmãos, queridos, é triste ver pessoas que conhecem o Evangelho, sabem o que precisam fazer, mas não têm coragem de mudar suas vidas. E que por causa disso, estão andando na beira de um abismo, de um precipício. Quando se abre o Facebook, a gente vê um monte de gente que um dia estiveram aí, sentados, conhecem o Evangelho, pessoas que foram membros de igreja, pessoas que foram líderes religiosos, diáconos, presbíteros, pastores, pessoas que congregaram durante anos e anos numa igreja, mas que por alguma razão, loucura da vida, porque uma pessoa para fazer isso só sendo louca, só sendo um louco, por alguma razão na sua vida abriu mão do remédio, abriu mão do médico e foi viver uma vida louca, abriu mão e foi dar ouvidos a doutrinas loucas que só o levam para longe de Deus. Quantas e quantas pessoas que já ouviram palavras exatamente sobre esse perigo, não estão desinformadas, estão informadas, mas usam a pouca informação que têm contra elas mesmas, porque nem da palavra de Deus se aprofundaram, e o pouco que conhece usa como refúgio para elas mesmas, viverem longe de Deus. Deus sabe do que nós somos capazes. Deus sabe do que você é capaz. E por isso, Ele deixou para nós orientações. Para o povo de Israel. Esse povo aqui que Jeremias está falando para eles, irmãos, eles mais à frente foram levados como escravos. Mesmo Jeremias tendo profetizado no seu tempo, falado, eles não deram ouvidos. Não quiseram remédio, não quiseram o bálsamo de Gileade, muito menos o médico. E por consequência disso, Deus cumpriu o que já tinha dito. Lá em Deuteronômio, Deus fala lá no tempo de Moisés, antes dos reis, antes da divisão do povo de Israel, antes de tudo o que aconteceu, Deus fala com eles, antes deles conquistarem a terra prometida, Deus já disse para eles, abre sua Bíblia aí, Deuteronômio 29, versículo 24, se você não tiver, você vai poder ler junto com a gente na tela. Deus já sabia o que poderia vir, e Deus dá um alerta para eles. Deus disse para eles assim, Deuteronômio 29, 24, todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isso a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita por eles, quando os tirou do Egito. Eles foram adorar
outros deuses e se prostraram diante deles. Deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as suas maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Vocês estão entendendo? Deus já tinha dito que essa seria a situação. Antes, de volta para o futuro, Deus foi lá na frente, viu a possibilidade do coração deles, e Deus já disse: se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Assim é a nossa vida, assim é o nosso relacionamento. Saber com Deus, saber da verdade do Senhor e não seguir a verdade, é se colocar sobre o juízo que Deus já determinou, é se colocar sobre uma condição ruim que Deus já disse que aconteceria. Você, meu irmão, que é membro da Igreja de Jesus, que um dia foi, você que teve um compromisso com Cristo, e hoje que está longe, que está ouvindo essa palavra, você que fica com o pé na igreja e outro pé no mundo o tempo todo, você que está brincando na beira de um precipício, você que está nessa situação de ter proximidade do remédio do médico, mas insiste em não querer, não praticar, você está se colocando debaixo do juízo de Deus. A sua vida pode ter até prosperidade financeira, você pode estar até aparentemente muito feliz, satisfazendo um monte de coisas que você queria fazer, satisfazendo seus desejos, suas vontades, mas saiba que o justo juiz, na mesma proporção que ele é amor, ele também é justiça. E quando a pessoa se distancia dele, ele mesmo diz que está zombando dele, uma vez tendo conhecido a verdade que é Deus e virado as costas para o seu próprio Deus. Sai dessa situação urgentemente, porque a situação do povo de Israel, a escravidão deles, o sofrimento, a morte, o que eles vivenciaram, é um exemplo claro para a gente hoje. Você não vai poder argumentar: eu não sabia, porque quem abandona a Deus terá sobre a sua vida as consequências da atitude que tomou. É Ele que está dizendo. Por quê? Porque hoje você tem a opção de ir para Gileade. Gileade é lugar de saúde, não de doença. Gileade é lugar de salvação, não de destruição. Gileade é lugar de vida, onde não há morte. Onde você está? Gileade, onde tem cura e remédio, ou você está no deserto, longe de Deus? A pergunta, ela é feita para a sua vida. Você tem obedecido a quem? As intenções e interesses da sua mente, do seu coração, ou você tem obedecido ao Senhor? Você tem aberto mão de suas vontades, seus desejos, tem procurado se santificar, tendo um relacionamento com Cristo, sendo alguém que erra, mas que se levanta e que pede perdão e que se arrepende e que continua a sua jornada e procura não voltar àquele mesmo estado, buscando obedecer ao Senhor e prosseguindo cada dia mais, se santificando. Qual é a sua situação? Buscando remédio em Gileade ou parado no deserto, à beira de um precipício? A primeira lição que a gente aprende desse texto
é que Deus está perto e você tem acesso a Ele. A segunda lição que a gente aprende é que viver longe de Deus é um perigo, é um enorme perigo. E a terceira lição que a gente aprende desse texto aqui é que Jesus é o remédio para a nossa vida. Hoje, Jesus Cristo é o remédio para as nossas vidas. Ao mesmo tempo que para o povo de Israel, o remédio seria voltar para Deus, seria mudar a consciência, o pensamento e querer saber o que Deus tinha para o coração deles através da profecia do profeta Jeremias, que usa essa comparação aqui, de que a pessoa está prestes a morrer, como que se a pessoa prestes a morrer, chega alguém correndo com o remédio e fala, toma agora que você vai viver, é o remédio. A pessoa fala, eu não, quero não, louco, quem faz isso é um louco. Jeremias está dizendo para essas pessoas aqui, tem remédio, Deus vem até vocês, Deus é o remédio para a vida de cada uma de vocês, e vocês saibam que Deus pode consertar qualquer que seja a circunstância de sua vida. Aquele marido que insiste em ficar longe de Deus, Deus está dizendo para ele, eu sou o remédio para a sua vida. Aquela esposa que insiste em dizer, eu não quero esse Jesus, Deus está dizendo, eu sou o remédio para você. Aquele amigo que quando ouve a palavra de Deus até chora, fica cheio de emoção, em lágrimas, mas nunca toma uma decisão, só tem emoção, nunca muda na prática a sua vida. Deus está dizendo, eu sou o remédio para a sua vida. Aquele filho de crente, que conhece o Evangelho, que sabe de todo o caminho, porque já ouviu muitas ministrações, mas alguns até foram júniores na igreja, embaixadores do rei, mensageiras do rei, mas que ao passar do tempo começou a flertar com o pecado, ser um agente duplo, e ao longo do tempo optou pelo lado distante do Senhor. Deus está dizendo para você, Jesus Cristo é o remédio para a sua vida, volte, você está andando à beira do abismo. A Bíblia nos ensina do princípio ao fim, que só tem remédio para a enfermidade da nossa vida em Deus. Era isso que Jeremias estava falando para o povo, e é isso que Jesus insiste em falar para a gente aqui. Só uma vida que é compartilhada com Deus é que encontra remédio. Só quando alguém decide viver ao lado do Senhor e despreza a distância dele, é o que tem remédio, é o que tem proximidade de Deus. A pergunta que Jeremias fez, ela ecoa para a nossa vida aqui. Tem remédio e tem médico. Onde você está? Qual é a decisão que você toma para a sua vida? A Bíblia nos ensina aqui em Jesus, alívio. Alívio para as nossas piores doenças. Jesus Cristo falou lá em Mateus 11, venham a mim, 11:28, venham a mim. Lê comigo aí, meu irmão, bem forte. Venham a mim, todos os que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Continua o 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vocês encontrarão descanso para as suas almas.
Se você está precisando de remédio, se a sua alma você reconhece que está doente, Jesus é o bálsamo, Jesus é o remédio, Jesus é o médico. Dê uma porção dobrada de Jesus na sua vida, aplique Jesus no seu coração, coloca Jesus na tua história, abandone você mesmo, abandone o que para você parece ser bom e legal, coloca Jesus nessa história. O texto de Isaías 55, versículo 7, ele é claro para nós. Está enfermo, está doente. Isaías 55, 7. Que o ímpio, lê comigo aí, meu irmão, bem forte. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O remédio de se afastar de Deus, para quem quer um futuro de felicidade, é ir a Jesus Cristo. É reconciliar-se com Cristo, é tomar uma decisão ao lado dele de abandonar você mesmo e deixar com que o Espírito Santo conduza a sua vida. Só tem perdão, só tem cura para nossas feridas espirituais se formos em Jesus Cristo. Qualquer outra coisa é paliativo. Igreja é paliativo, emoção é paliativo, promessa é paliativo. Você precisa ir a Jesus Cristo e falar assim: Jesus, eu reconheço que eu nunca deveria ter me distanciado de Ti, para satisfazer minhas vontades. Jesus, eu quero voltar ao lugar que eu não deveria nunca ter saído, porque eu reconheço que eu estou enfermo, doente, eu estou machucado, eu preciso de remédio, e eu sei, eu tenho plena consciência que Tu és o remédio, porque eu estou vendo Tu fazer esse milagre na vida de um monte de gente, e Tu podes fazer na minha também. Eu sei que Tu pode me curar dos meus desejos que estão me espremendo nesse momento, minhas vontades que estão me destruindo cada vez mais. Jesus, faz um milagre de cura na minha vida, porque Tu és o melhor remédio para mim. Amém, meu querido? Há bálsamo em Gileade, há médico em Gileade, há cura em Gileade. Você não precisa continuar nesse caminho. O prognóstico, aliás, o diagnóstico é ruim. Sem Jesus, é à beira de um caminho, de um precipício. Sem Jesus, é se colocar debaixo de um juízo que você mesmo está cavando para você. Sem Jesus, é você estar longe da cura para a sua vida. O diagnóstico é horrível, mas o prognóstico é bom. Há esperança, porque Jesus pode mudar a sua vida, a nossa história. Há remédio para todos nós. Amém, meu irmão? Você crê nisso? As lições que Jeremias deixa para essa gente aqui são as lições para nós. Deus está perto de você, apesar da doença, Deus está perto de você e você tem acesso a Ele. Viver longe de Deus é um grande perigo. Cuidado, você está buscando o juízo de Deus sobre a sua vida. Uma coisa é sofrer, uma coisa é passar por dificuldade na presença do Senhor, em intimidade e santidade com Deus. Todos nós podemos passar. Jesus não prometeu que aqueles que o buscassem e o seguissem não passariam por aflições. Ele não prometeu isso e nunca falou isso. Quem te falar isso está mentindo. Pelo contrário, ele disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. E ele encoraja, mas tem de alegria, tem de bom ânimo, eu venci. Então a diferença está em passar por lutas,
na presença do Senhor ou passar por lutas, porque está buscando juízo para a sua própria vida. E tem um monte de gente buscando juízo para a sua própria vida. Talvez um número de pessoas maior do que o número de gente que está aqui, que já passou por essa igreja, mas hoje busca juízo para a sua própria vida. Deus está falando para nós que estamos aqui e para aqueles que estão buscando juízo para a sua própria vida. Você está correndo um grande perigo. E não tente se justificar longe de Deus, porque não há justificativo. Nós temos ministrado aos domingos pela manhã, nesses últimos semanas, sobre a importância de uma pessoa se congregar, ser membro de uma igreja local. A Bíblia ensina isso. Quando alguém não é membro de uma igreja local, está em pecado, precisa se arrepender disso. E por mais que a igreja tenha dificuldades, problemas, limitações, saiba que a igreja local é o carimbo, é a identidade que Jesus deu para a sua igreja universal de Cristo na face da terra. E uma pessoa não tem como uma pessoa dizer que entregou sua vida a Jesus e ela é membro do corpo de Cristo se ela não é membro de uma igreja local. Se ela não tem uma identidade para representar ali ela como serva de Cristo, para poder encorajar, viver a vida de uns aos outros, para poder ser útil, para poder viver o que a Bíblia ensina que um crente tem que viver. Quantas pessoas estão em perigo porque abriram mão da igreja e acham que pode seguir a Jesus. Você pode chegar em qualquer lugar agora, numa fila para comprar pó, numa favela, e você vai perguntar: você é crente, conhece a Jesus? E um monte de gente vai dizer que já entregou a vida a Jesus, que já se converteu. E um monte de outras situações, pessoas que já abandonaram, já estão longe do Senhor, estão buscando juízo para si, mas acham que com essas atitudes, simplesmente por dizer que é crente, está tudo abonado. Não está. Você está correndo um grande perigo. Longe de Deus, o ser humano está em perigo. É isso que a Bíblia nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina, com essa história, essa oração de Jeremias, Jesus Cristo é o remédio para as nossas vidas. Deus é o bálsamo. É Ele que traz cura para as nossas enfermidades. É Ele que faz a gente ir além do que a gente podia imaginar ou pensar. Deus enviou o seu Filho Jesus, para que em Jesus Cristo nós tivéssemos vida, e vida completa. Você quer ir à cura? Quer ir a Jesus? Você quer isso para a sua vida? Você que reconhece que está doente? Você reconhece que o pecado vai te levar à destruição? E hoje você toma uma decisão de retorno ao Senhor? A oração nesse momento é para essas pessoas. A oração nesse momento é para as pessoas que olham para si mesmas e falam: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu reconheço que sou pecador e que eu estou longe de Ti, mas eu quero nesse momento, eu quero voltar para a Tua presença. Mas eu quero nesse momento me posicionar, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu não quero trazer juízo sobre a minha vida mais. Eu quero Te pedir, meu Deus, me ajuda a me desvencilhar de todo embaraço, todo pecado que está fazendo com que eu continue nesse rumo da minha vida. Me cura de dentro para fora, me liberta, joga para fora agora, Senhor, todo vício, joga para fora de dentro de mim toda podridão, tudo que ainda está aqui, do que eu já vivenciei, do que eu vi, do que eu tenho experimentado. Senhor, muda a minha vida por completo, desintoxica a minha alma, me faz novo, puro. Senhor, me dá esse remédio, porque eu quero isso para a minha vida. Eu retorno para a Tua presença. Essa é a decisão que você tem que tomar, ir ao remédio. Posso ouvir um amém? Convido você a ficar em pé e nós vamos orar assim.